Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma Quarentena do Bem. Hoje é a nossa live de número 44. Vamos caminhando aí, né, construindo esse nosso momento de bem-estar. E vamos aproveitar para chamar os amigos, né? Dizer pro povo que a gente já chegou, que a gente já está começando, não é verdade? E aí, Silvana, Regina Portela, minhas queridas, bem-vindas! Muito bem-vindas aqui ao nosso momento da Quarentena do Bem. Valdelina, Val, minha querida, bem-vinda! Como é que tá aí essa Bolívia maravilhosa? Como é que tá essa vida por aí? Me conte! Aproveitando aqui, mandando uns convitinhos. Gente, chama aí as pessoas que você gosta e que você acredita que vão, assim, né, ter um momento positivo aqui conosco na nossa Quarentena do Bem. E hoje a gente está falando sobre um novo elemento, né? Não sei se vocês estão curiosos, né? Em relação a qual é o elemento que nós vamos falar hoje. Semana passada nós passamos a semana tratando aí o elemento fogo. A gente viu vários aspectos do elemento fogo. Qual será o elemento dessa semana? Andréia, bem-vinda, isso aí, Marise, querida, muito boa noite, boa noite, Irene Pereira, Luana Gomes entrando aqui, ó, o pessoal no Facebook tá ativo, Carlos Gilvan, bem-vindo, muito bem, o elemento que eu escolhi para trabalhar essa semana, então vou trabalhar hoje, quinta-feira e sábado, né? 3 dias aí trabalhando o mesmo elemento. O elemento dessa semana, do qual nós vamos extrair muitos símbolos interessantíssimos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, é o símbolo água. A água é o símbolo com o qual nós vamos lidar ao longo dessa semana, ok? Então, olha, são 4 elementos básicos, né? Algumas culturas falam de 5, né? Você vai aí para a cultura oriental, a chinesa especificamente, acrescenta o elemento terra, né? Então, algumas outras culturas mudam, né? Mas, assim, existem 4 que são os tradicionais, os padrões, né? Os 4 grandes elementos, que é o fogo, a terra, a água e o ar, né? 4 elementos aí. Nós trabalhamos o fogo. Essa semana trabalharemos o elemento água, e aí vai faltar ar e terra, né? Os 2 elementos que a gente vai trabalhar nas semanas subsequentes. A Val está dizendo, estamos aqui em quarentena total, ninguém sai nas ruas, os militares estão no comando da cidade, mas os casos de Covid estão bem contidos, graças a Deus. Olha aí, que bênção, né? Estarem protegidos. Marise dizendo, saudades, não te vi mais. Marise, saudade de você também, minha linda. Que a nossa quarentena, que era diária, né, ela terminou, o número 40 encerrou, né, e aí o pessoal pediu para eu continuar e atendendo os pedidos, eu resolvi dar continuidade, Marise, mas só 3 vezes na semana, então eu entro toda terça, toda quinta e todo sábado às 19 horas, tá? Então acompanha a gente aí nesses 3 dias. Tatiana entrando aqui, bem-vinda, Tatiana. Elemento água. Por que eu escolhi o elemento água para essa semana? Bem, domingo, dia das mães está chegando. Dia das mães, né? 2º domingo de maio. Vamos ver como é que a gente vai comemorar esse Dia das Mães aí com essa história, né? Da reclusão, da quarentena, né? Tem gente que não tá comprando presente, mas vai estar presente. Tem gente que não vai estar presente. Enfim, vamos ver aí como cada família vai se ajeitar com a quarentena, né? Para comemorar o Dia das Mães. Mas o fato é que o mês de maio, o mês das mães, e o 2º domingo de maio, a gente, né, tem aí essa tradição de comemorar o Dia das Mães. E a água é um elemento que simbolicamente nos traz mãe, nos traz a maternidade. Então eu escolhi essa semana, né, que é a semana aí que antecede o Dia das Mães, falar do elemento água. Por isso que a gente vai transitar aí por esse elemento essa semana. Água é o elemento que nós vamos mergulhar
hoje. E o pessoal aí que tem medo de água, não preocupa, porque o nosso mergulho vai ser apenas simbólico. Tá? Apenas simbólico, mas a gente vai mergulhar profundamente. Eu tenho certeza que a gente vai extrair conhecimentos extraordinários para nos apoiar no autoconhecimento, no autodesenvolvimento e, sobretudo, na nossa sanidade mental, que é o principal ponto, né? O principal elemento pelo qual essa nossa quarentena do bem nasceu e tem acontecido, ok? Beth, boa noite. Wagner Johnson, boa noite, meu querido. Wagner, eu tô lembrando que eu vi uma mensagem sua me fazendo uma pergunta específica. Na hora que eu vi, eu não pude responder e depois passou. Mas na hora que terminar a live, eu vou lá no direct mandar a resposta para você da pergunta que você havia me feito. Espero que ainda esteja em tempo. Gisele, bem-vinda. Roberta Gabriel, bem-vinda. A Beth aqui eu já tinha cumprimentado. A Rosinere Cardoso, bem-vinda. Isso aí, o povo tá chegando. Ó o povo chegando. A Lorena aqui, bem-vinda. Povo chegando aqui para o nosso momento de reflexão. Silvana tá dizendo, verdade, água é vida, é? Márcia Estela, que saudade, minha linda. Bem-vinda aqui no nosso momento, no nosso espaço. Juliano, muito bem-vindo. Bom ter você aqui conosco. Débora, chegando, né? Bichinha, boa noite. Isilda, atrasada, mas chegou. Isso mesmo, querida. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, ó, já temos aqui o nosso grupo aqui, ó. Já tem um povo aqui no Face, um povo no Instagram. E vamos que vamos. Água. Água representa vida, né? É interessante que a gente não vive sem os outros elementos também. A gente não vive sem terra, a gente não vive sem fogo, a gente não vive sem ar. Mas o elemento água, talvez dos 4 elementos, seja o elemento mais aclamado. Por que será, né? Bom, por muitos motivos. Um deles, porque a água está presente na nossa mente inconsciente, para o nosso simbolismo, né? Para o inconsciente coletivo. A água é tão forte que ela é um elemento sagrado em todas as religiões. Você não vai encontrar uma religião do planeta, você não vai encontrar uma cultura que já tem existido e que não tivesse para si a água como um elemento sagrado. Nem toda religião e nem toda cultura tem na terra um elemento sagrado. Nem toda religião e nem toda cultura tem no ar um elemento sagrado. Mas a água, ela é um elemento sagrado. Até mesmo fogo, né? Existem religiões nas quais o fogo não é sagrado. Mas a água, ela é um elemento sagrado em toda religião, em toda cultura, né? Para nós, cristãos, a água, ela é o espaço sagrado do batismo, né? É o espaço sagrado onde você faz, né? Quer seja o batismo por imersão, quer seja o batismo por aspersão, né? De jogar água na cabeça, quer seja o batismo feito para o adulto, quer seja o batismo feito na criança, mas a água é esse elemento sagrado que representa a passagem, né? Da vida antes e a vida, então, depois, né? Da conexão com Cristo. A água aí é um elemento batismal, né? Nisso que a água se torna cristã, que a água se torna cristã, que a água se torna sagrada dentro do universo cristão. Mas ela, então, toda e qualquer cultura que você vá pesquisar, a água é um elemento sagrado. Agora, um outro motivo pelo qual a gente olha para a água, né, e tem na água também essa coisa, nossa, a água é vida, né? Isso é muito falado, né? Isso é muito comumente falado. A gente fala, porque é um copo d'água que você bebe, né, e ganha vida bebendo um copo d'água, mas não é bem só isso, não. Mas a água é forte também, porque a água, ela é origem. Então, quinta-feira eu vou falar um outro recorte sobre a água, sábado eu vou fazer um outro recorte sobre a água, mas o recorte de hoje é justamente esse: água é origem. De onde nós viemos? Qual foi o nosso primeiro espaço vivencial? Qual foi o espaço possibilitador da vida para nós? Água. A água é o espaço inaugural, é o nosso espaço original. Então, o que eu quero que você fique focado nessa live de hoje? Qual que é a nossa mensagem central de hoje? A mensagem central de hoje é origem, retorno à origem. E o retorno à origem como um aspecto propiciador da nossa ressignificação de vida pessoal, particular, e ao mesmo tempo de revivificar, de viver de novo.
E olha, nesses dias a gente está precisando de revivificar, né? A gente está precisando de viver novamente. A gente está precisando de reforçar os elementos de vida, né? Em tempos em que tem se falado tanto de morte, muito mais nós precisamos reforçar os elementos de vida. Então esse é o ponto central da nossa live de hoje, falando sobre água, e hoje no recorte água como origem, ok? Ana Paula, Gabriela, bem-vinda. Lu Araújo, bem-vinda. Roberta, já tinha falado um oi aqui, né, Roberta? Agora você está falando oi para mim, muito bem-vinda. A casa é de vocês. Aqui Marcelo também entrando. Olha o Bispo Elton, bem-vindo, meu querido. Ivone Anastácio dizendo que chegou. Bem-vinda, Ivone. A casa é sua, minha cara. Eva Ferreira também dizendo que chegou. Boa noite, Eva. Bem-vinda, querida. A Márcia está dizendo que está gostando e que está com saudade de mim também. Minha xará aqui, Márcia Estela. Quando eu disse para vocês que em todas as culturas a água, né, está presente como um símbolo do sagrado, né, ou ou ela é um símbolo do sagrado, ou ela é em si um símbolo sagrado, né? Na cultura egípcia é um exemplo disso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Porque cada cultura tem o seu mito da criação, né? Ou como elas entendem, como aquele povo, né, dentro daquela cultura, dentro daquela religião, entende que aconteceu o processo de criação. Então, para os egípcios, na mitologia egípcia, no princípio tudo era água. Não é muito diferente da percepção judaico-cristã, né? Porque a nossa percepção de origem de mundo, ela não é nossa enquanto cristãos, né? Ela é judaica e nós herdamos isso, né? Que existia todas as águas e Deus fez a separação entre águas e águas, né? E depois entre água e terra seca, né? E porção seca. Então, vamos ver que aí tem pontos similares, né, entre a percepção dos hebreus, dos judeus, e a percepção dos egípcios. E, de acordo com os egípcios, essa água original, que era só água, o planeta era só água, ela era em si uma divindade. E o nome dessa divindade para os egípcios era Num. Num era o nome dessa divindade, era a divindade original, a água. E é bacana esse pensamento, né? Porque quando a gente pensa a nossa origem, qual é a nossa origem? É água. Nós éramos originalmente seres dentro desse espaço água, um espaço aquoso, espaço da vida. E aí, para quem está entrando na live agora, eu abri dizendo que eu escolhi falar essa semana do elemento água, por quê? Porque essa é a semana do Dia das Mães, é a Semana das Mães, domingo vai ser Dia das Mães, e mãe é água, né? Essa água de onde nós viemos, é essa água maternal, essa água do útero, ok? Bom, nesse sentido, a água é o local de surgimento da vida. Então, isso faz parte de várias culturas, mas isso faz parte da nossa experiência. A água representa, portanto, para nós, um espaço de quê? De acolhimento. Você já reparou que quando a gente está numa água bem quentinha, a gente relaxa? Não é? Por que será? Porque aquela água bem quentinha, uma banheira, né? Você numa banheira, numa água bem quentinha, assim, né? Vamos pensar Caldas Novas, a gente ainda entra naquela piscina de preferência, assim que a piscina acabou de ser limpa, né? Pra ela não estar quentinha de outros produtos. Ai, que nojo. Mas vamos lá, não, é uma água só sua, é uma banheira exclusiva sua. E você entra naquela água quentinha, você relaxa. Por que você relaxa? Porque ali dentro, o seu inconsciente se conecta com aquela experiência primal, aquela experiência inaugural de você dentro de um espaço quentinho, acolhedor, de proteção, que é o útero materno. O útero materno. Então, se a gente for pegar aí, né, a mitologia egípcia, né, esse espaço que para eles era o Nilo, né, esse espaço de onde toda a vida saiu. Quando você olha para esse espaço água, você vai pensar numa outra coisa, né? Vou encadear aqui uma nova ideia. Nós vamos nos lembrar que o nosso corpo ele é primordialmente água. Então, entre 50% e 75% é água. Se a gente fosse pensar no bebê, isso chega a 78%, 80% de água num bebê.
Mas aí a gente vai crescendo, né? Desenvolve mais músculo, desenvolve mais osso, outros tecidos que não são tão primordialmente assim água. Então a gente vai ter essa média entre 50% e 70% de água. Porém, quando a gente vai para os órgãos vitais, olha só a constituição dos seus órgãos vitais. O cérebro e o coração, eles são 75% água. 75%. E quando você vai para outros órgãos, como pulmão, fígado e rim, pasmem, eles são 86% água. Pulmão, fígado e rim, 86% constituídos de líquido, água. Eita! Então, se água é a nossa origem, água também é quem nós somos. Foi de lá que nós viemos, mas nós continuamos sendo esse elemento. Não é extraordinário isso? Bom, mas essa prosa vai mais longe, eu vou continuar aqui. Só cumprimentar aqui o Eliel que está chegando, Leila bem-vinda também, Rayane bem-vinda, Geralda Vieira, muito bem-vinda. Ô Liz, beijo querida! Elaine, Cristina, Gouveia, Viana também entrando por aqui, Regiane Moraes, Ana Paula, Gabriela. Ana Paula foi que eu já tinha a última que eu tinha cumprimentado aqui. Jailson, bem-vindo. Bispo Elton tinha falado, cheguei. Então já o havia cumprimentado antes. Então, a água, quando a gente diz que água é vida, nós estamos falando de coisas mais profundas, talvez, do que simplesmente beber um copo d'água todos os dias. E aí eu quero falar com vocês hoje do que a gente anda fazendo com a nossa água. O que a gente anda fazendo com a água? Veja, quando nós estávamos no útero materno, aquela água, né, enquanto líquido amniótico que nos envolvia, nos cercava, né, e no qual nós estávamos ali protegidinhos e também onde nós nos alimentávamos, né, porque ali dentro da nossa vida acontecia, aquela água ela era cheia dos nutrientes, né, apesar de que os nutrientes primordiais eles vinham através do cordão umbilical, mas o líquido amniótico em si também, né, estava ali cheio dos nutrientes. E óbvio que dependendo do que a nossa mãe ingeria, esses nutrientes eram melhores ou não. Né? Então, se você pensa uma mãe que faz uso de álcool, de fumo, né? Certas medicações, então tudo isso vai sendo passado para o feto. E aí, às vezes, esse feto já inicia um processo de adoecimento ainda na vida intrauterina, porque ele já está ali recebendo esses elementos que são entregues pela própria mãe, né? Pela ingestão das coisas que ela está ali colocando para dentro no seu dia a dia. Ok. Mas hoje, nós continuamos envolvidos por água, né? Que eu falei de 50%, 60%, 75% do nosso corpo é água e os nossos órgãos vitais aí em torno de 75%, cérebro e coração e fígado, rim, pulmão, 86% é água. Essa água, ela também recebe os aspectos das coisas que nós ingerimos. Então, na medida que nós cuidamos da nossa vida, nós cuidamos dessa nossa essência que é água. Como você tem cuidado da sua vida? Aí você vai pensar nas coisas que você come, sim. Nas coisas que você bebe, sim. Se fuma ou não, sim. Né? Se você está aí envolvido, né, ou sendo exposto a materiais tóxicos, ok, sim. Mas nós temos um outro aspecto que também interfere nessa água que nós somos, que são os aspectos daqui e daqui. Coisas que nós pensamos e coisas que nós sentimos. Existe uma pesquisa, né? Ela tem sido mais conhecida, mas eu não sei, né, se vocês já viram sobre isso. Que são pesquisas feitas para poder perceber como as moléculas em geral e as moléculas de água de forma especial, como elas respondem ao ambiente, como elas respondem ao que o ambiente traz. Então, vou voltar. Hoje eu estou falando de questões simbólicas mais profundas e agora eu vou falar um pouco de fisiologia. Então, vamos um passinho de cada vez. Do mesmo jeito que tudo que a mãe come, ingere, bebe, né? Ingere comendo ou bebendo. Isso vai quanto nutrientes e quanto toxinas para o bebê, que recebe isso
não só pelo cordão umbilical, mas o próprio líquido amniótico, né, que é essa água que o envolve, né, e pelo cordão é água, porque é o sangue, né, o sangue que está passando, né, e é a água que está indo, é esse líquido que está indo, esse bebê recebe. Mas depois que nós nascemos, nós continuamos susceptíveis a ingerir coisas que nos nutrem ou ingerir coisas que nos fazem mal. Só que eu estou acrescentando, não é só ingestão de elementos que eu como, ou que eu respiro, ou que entra em contato com a minha pele. Não. É também ingestão, entre aspas, de elementos do mundo simbólico, do mundo mental, emocional, de coisas que eu penso e de coisas que eu sinto. Então essa pesquisa aqui, né, são vários pesquisadores que falam sobre isso, eles fazem análise de como os elementos reagem a essa energia mental e emocional. E dentre os elementos analisados, um dos que já receberam maior número de análise foi o próprio elemento água. Porque você consegue muito bem verificar como a água fica através de quê? Você consegue verificar quando a água é condensada, né? Porque a água, ela é o elemento que passa aí por 3 fases. Ela é líquida, ela pode ficar gasosa e ela pode ficar sólida, né? Então ela é líquida. Se você coloca ela sob altas temperaturas, ela fica gasosa. Se você coloca sobre baixas temperaturas, ela solidifica. Eles pegaram essa água, cujas moléculas receberam essa energia externa ligada a pensamentos e sentimentos proferidos, verbalizados, e não verbalizados também, só emanados. Porque vocês sabem que aquilo que a gente pensa e sente não precisa falar, né? Você entra num lugar, a pessoa não precisa dizer para você que tá com raiva, você capta. Às vezes ela até disfarça, ela tenta disfarçar, mas você capta. Assim mesmo a felicidade, você capta. Às vezes a pessoa não esboçou no rosto a felicidade, mas você capta no ambiente, né? Então essas coisas, elas são emanadas, não precisa às vezes nem dizer, elas são emanadas. Agora, quando você diz, isso tem um peso maior ainda. Depois que a água, ela foi exposta a essa experiência, eles levaram ela para um estado de solidez, ou seja, baixaram a temperatura para ela solidificar e ela se tornou um cristal de gelo. E aí a gente vai ver as formas desses cristais. Já viram sobre isso? Olha só, vale a pena. Depois eu vou pegar umas imagens e vou postar para vocês, tá? As imagens dos cristais, daquela água, né? Aquela molécula de água que recebeu uma emanação de pensamento, de energia, de palavra, de sentimento, de amor, de alegria, de bem-estar, de perdão, de graça, de esperança, de boas expectativas. Elas se tornaram cristais lindos. Quando a água condensou, se tornando sólida, os cristais se tornaram maravilhosos, né? Em geral a gente vê, né, os cristais de gelo são muito lindos, né? Mas não são todos que são lindos. Porém, aquelas porções de água que receberam essa emanação de palavras, de sentimentos, de pensamentos, de raiva, de ódio, de tristeza, de medo, elas se solidificaram de uma forma feia, de uma forma desconexa. Elas se entranharam, se teceram de uma forma que não foi bonita. Ou seja, quando a pessoa pensa, sente coisas ruins, o modo como as moléculas se agrupam não é um agrupamento bonito. Vamos pensar isso na nossa pele, né? Então a nossa pele, ela é um agrupamento de moléculas, né? Então tá aí bonitinha, né? Tá linda. O que acontece quando tem uma ferida? Fere e cicatriza. E aí acontece que aquela cicatriz, em geral, não é uma pele tão bonita quanto era antes, quando não tinha ferida nenhuma. Porque o agrupamento das células a partir de uma ferida, de uma cicatriz, é um agrupamento que já não tem mais a mesma perfeição. Estão captando aí? Quando a gente pensa em células que se agrupam de maneira desordenada, num grau mais elevado disso, nós vamos pensar no próprio câncer, né? Que é um reagrupamento dessas células de uma maneira tão equivocada, tão
desordenada, tão desarmoniosa, que é uma doença, é um tumor. Olha, um grau elevadíssimo. Agora vamos rebobinar um pouco. Água é vida. Foi de lá que nós viemos. E nós somos água. Entre 60% e 75%. Chegando alguns órgãos a 86% de água, como eu falei. Essa água que você é, ela está recebendo dia a dia que tipo de energia emanada? Quais têm sido os pensamentos que têm ocupado o seu dia a dia? Vamos falar só um recorte de hoje? Só um recorte de hoje? Hoje. Qual foi o percentual do tempo que você levou no dia de hoje pensando em coisas boas, positivas, agradáveis, de bem-estar? E qual foi o percentual do dia de hoje que você investiu se preocupando? E sabe o que é o problema? É que algumas pessoas entendem que a preocupação é uma forma de se precaver. Tem um equívoco aí terrível, terrível. Me precaver é, aqui e agora, me preparar para o que vem ou o que pode vir. Então, isso é me precaver, ok? Então, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, né, nesse momento que o financeiro pode se agravar ou já está com problema, o que é me precaver? É não fazer conta, é diminuir gastos, né? É me reorganizar. Isso é me precaver. Perfeito, isso tem que ser feito. Agora, preocupação, o próprio nome, gente, já mostra pra gente que algo está errado. Preocupar-se é pré-ocupar-se. Separa as duas partes. Pré-ocupar-se. Ocupar-se antes. Você não tem que se ocupar antes. Porque se eu estou começando a economizar dinheiro, isso não entra dentro de pré-ocupação. Isso já é uma ocupação. Eu vou fazer uma lista do que eu vou cortar. Não vou mais pedir pizza, não vou mais... Você vai fazer uma lista, né? Do que você vai fazer a partir de agora para diminuir o gasto, né? Então, olha, eu vou me precaver do ponto de vista da saúde. Então, eu vou usar máscara, eu vou lavar mais as mãos, eu vou evitar isso e aquilo outro. Então, você está se precavendo. Mas isso não é preocupação, você está se ocupando. Quando a pessoa preocupa-se, ela preocupa a mente, né? Uma ocupação antecipada, isso não está resolvendo as coisas. Só que as pessoas às vezes se enganam e acham que isso tem a ver com algo positivo. Lê do engano, né? Então, voltando à minha pergunta, se você fosse dizer o quanto você investiu o seu dia de hoje em pensamentos e sentimentos de positividade, de fé, de esperança, de bem-estar, de alegria, de sensatez, qual é o percentual? E pensando nesse percentual, você já vai compreender como andam as suas células de água, as moléculas de água que fazem parte do seu corpo. 86% do seu pulmão, fígado e rim é água. 75% do seu cérebro e coração é água. Como que você tem cuidado dessa água? Quando nós olhamos para a água, origem da vida nas nascentes, a gente vai ver como é importante cuidar das nascentes, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma mina d'água. É uma coisa muito linda, ver aquela água brotando da terra, é lindo demais, né? Mas a água que brota da terra, ela vai continuar brotando se você cuidar desse espaço que é a nascente. E como que cuida do espaço nascente, né? Quando eu era criança, parte da minha infância, eu tive a oportunidade de morar por acho que 1 ano, 2 anos, talvez no máximo, numa chácara, né, que pertencia ao meu avô. E lá tinha algumas minas d'água. E tinha uma que era a maior de todas, que abastecia a casa, né? Então era de lá que tirava a água para abastecimento da casa. E a mina era muito bonita, então era um espaço assim, eles tinham limpado, né? Limpado aquele espaço, daí eles colocaram um cano para daquele, né? Sair ali limpinha naquele local, aí fazia um alagado, né? Um primeiro alagado
daquela água, e em volta da mina era cheio de plantas. Tinha samambaias, essas samambaias selvagens, e outras muitas plantas. Então era um oásis, gente. Uma mina d'água. Ver uma mina d'água é como ver um oásis, né? E eu lembro que achava uma delícia ir lá na mina. Não podia ir muito, né? Porque eu queria ir na mina, eu queria entrar na mina, mas não podia entrar na mina. Olha o cuidado. Não pode tomar banho na mina d'água, vai sujar a mina. Não pode entrar aí, porque senão vai esbarrancar a terra. E era um cuidado com essa mina, meu Deus do céu. Porque a mina d'água é a origem da vida. É de onde brota a vida. E realmente, vida mesmo. Porque de lá era que tirava a água que nos abastecia. Como você tem cuidado da sua mina d'água? Como você tem cuidado dessa água que brota de você? Pois eu vou te dizer. Se nessa quarentena você tem se dedicado a pensamentos negativistas, de medo, frustração, angústia, ansiedade, e não adianta vir para cima de mim com essa conversa de que você está se precavendo. Não, se precaver não é isso. Isso não é se precaver. Né? Então, o que é... Ah, Márcia, mas o que é me precaver? Você vai ter que encontrar esse limite. E esse limite tem a ver com sabedoria. Tá? Busca sabedoria aí para você encontrar esse limite bem encontradinho. Então, quando você encontra a sabedoria, você sabe distinguir o que é que é uma busca sábia, que vai me posicionar positivamente, no sentido de me precaver, no sentido de criar condições para que eu passe pelas dificuldades. E o que é que eu estou fazendo que já está destruindo a minha mina? Essa mina que brota água, água da vida, a minha origem. Cuidar da mina, né, da minha mina d'água, cuidar da minha água original é cuidar das coisas que eu penso, das coisas que eu sinto, é cuidar das coisas que eu faço. Quando eu penso, né, nessas plantas, até porque as plantas próximo da mina, e não só essas plantas pequenas, mas assim, né, é preciso ser uma região com árvores, né, porque senão vai ter erosão, né, enfim. Cuidar das plantas ao redor da mina é muito o que você faz. São os livros que você lê, são os programas que você assiste, né? Então, a água limpa são os pensamentos e os sentimentos que você tem. Isso está jorrando. Mas algumas pessoas jogam animais mortos nas minas. Tem isso, tem. Tem gente que faz isso. Então, vai lá, de onde deveria vir, né? Ali a fonte da vida, de onde deveria vir a vida, ele joga lixo. Animais mortos, lixos. E aí aquele local se torna um local extremamente tóxico. E essas toxinas nos matam. Então, quando a gente olha para a molécula de água e entende que a molécula de água reage, inclusive criando cristais lindos quando emoções e pensamentos são bons, e cristais horrendos quando emoções e pensamentos são negativistas, gente, isso é muito sério. O que você está fazendo com a tua água interna? O que você está fazendo com a tua origem? Você é originalmente água. Foi de lá que você veio, quer do ponto de vista cosmológico, né? As culturas, de uma forma geral, colocam a água como a origem da vida do planeta. Quer seja a sua origem pessoa, né? Foi de lá que você veio, do útero de uma mãe, você veio de lá. Você pode até não ter sido criado por essa mãe, mas foi de lá que você veio, lá é a sua origem. E a água continua sendo o seu principal recurso nesse dia de hoje. Nessa semana, que é a semana das mães, nós precisamos rever a forma como nós cuidamos das nossas origens. Ótimo, vamos cuidar das nossas origens também, né? Enquanto mãe, né? Quem tem mãe aí por perto ou por longe, né? Dá uma atenção especial para essa mãe, com certeza. Mas dá atenção especial para essa matriz água que você é. Essa é a ideia e a dica de hoje, tá? A Luciene Paviani aqui. Bem-vinda, Keila,
O Alisson, olha só, foi entrando aqui algumas pessoas que eu não tinha cumprimentado antes, né? Xavier, Fernanda, Geraldo, acho que eu já tinha cumprimentado. Vonete está dizendo boa noite, a sabedoria faz toda a diferença, faz mesmo, né, querida? Muita diferença. Edilson também tinha entrado. Silvana dizendo, uau, às vezes nem nos damos conta de como e quanto nos descuidamos, verdade. A Dani também tinha entrado aqui, beijo lindinha. É verdade. Mas essa é uma semana de nós nos lembrarmos desse cuidado, de cuidar das nossas próprias águas. Então essa é a nossa abertura. Quinta-feira vou trazer mais algum elemento da água, né? Hoje a água como origem, cuidar da nossa origem, cuidar das nossas águas. Quinta-feira e sábado vou trazer um pouco mais desse elemento água para a gente continuar nesse caminho dessa nossa construção de saúde mental. Ok? Beijo no coração e espero que as reflexões te ajudem a cuidar. E lembrem-se, a dica de hoje central é: cuide da sua fonte interna para que ela te traga sempre vida. Mensagem central. Beijão!